Todos meus amados irmãos e irmãs, todos me ouvem bem? Graças ao Senhor por nos permitir mais uma vez nos reunir, mesmo que através dessa ferramenta. Nós estamos aqui esperando que o Senhor nos mostre o caminho para seguirmos. E até então, a luz que o Senhor tem nos dado é esta aqui. Já estamos considerando a possibilidade de retornarmos a algumas das nossas reuniões de maneira limitada, mas essa semana vamos reunir para buscar diante do Senhor como podemos fazer, de que maneira, e confiados no Senhor. Não esqueçamos de orar uns pelos outros, para que o Senhor nos guarde nesse tempo, mesmo que continuemos por alguns meses limitados, porém, irmãos, aos pés do Senhor nós não temos limite, aos pés do Senhor nós não temos nenhum isolamento, aos pés do Senhor nós estamos reunidos, aos pés do Senhor nós podemos desfrutar da comunhão do Senhor e a comunhão uns com os outros, quando estamos no mesmo espírito, na mesma motivação, na mesma direção, na mesma visão celestial. Então, que o Senhor nos ajude uma vez mais. O meu encargo, como já tenho dito a vocês, desde a semana passada, é desvendar pela palavra de Deus os dias de Noé e contextualizar com os nossos dias, porque nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele disse que o tempo da sua volta, os dias que são relacionados com a sua segunda vinda, seria como os dias de Noé. Ele disse que o dia e a hora nós não sabemos, porém os dias nós saberemos. E qual tem sido o peso do Senhor nessa palavra ao nosso coração? É que venhamos estudar os dias de Noé. Então essa é a segunda palavra. Já estudamos sobre Ló, sobre a mulher de Ló, agora vamos estudar os dias de Noé. Se você tem uma Bíblia próxima a você, abra em Mateus capítulo 24. Vamos ler desde o versículo 36. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foram os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê um caminho aqui, que Ele possa nos ajudar nesse momento que estamos aqui em torno da Sua palavra, que Ele possa ganhar o nosso coração de uma maneira muito especial. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, esse tempo de comunhão debaixo das Tuas mãos, da Tua direção e da Tua unção. Que Tu possas vir, Senhor, nesta palavra, mesmo por meio de um equipamento virtual. Nós sabemos que o Teu poder infinito pode ultrapassar tudo isso, transcender tudo isso. E que o Senhor, de maneira extraordinária, possa tocar nas nossas vidas. Senhor, nós não queremos nos acostumar com a facilidade dessas ferramentas. A Tua igreja, ela foi edificada para viver uma vida estritamente relacional e pessoal. Então, Senhor,
que o nosso coração não se perca nesse tempo, que nós sejamos guardados nesse tempo, que nós sejamos, Senhor, alimentados por Ti mesmo nesse tempo. É o que te pedimos. Ajuda-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, que o Senhor mais uma vez possa nos conduzir aqui, nos ajudar. Quero ajudá-los a ver um pouco mais sobre esses dias de Noé. É tão importante isso. E por quê, irmãos? Porque se nós entendermos o verdadeiro sentido, biblicamente falando, dos dias de Noé, nós saberemos muito bem a que horas nós estamos acerca dos dias da volta do nosso Senhor. É muito importante, como eu compartilhei com vocês na semana passada, entender a palavra dia e a palavra dias. Quanto ao dia, os irmãos esqueçam. Nós temos que focar nos dias, porque nos dias, quanto aos dias, o Senhor nos trouxe revelação. Quanto ao dia, Ele não trouxe. O dia, ele vai nos surpreender. Os dias, não. Preste bastante atenção. Eu repito um texto que disse a vocês em muitas outras oportunidades. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não estamos em trevas para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Então deixe-me tocar um pouco nesse ponto, porque eu disse aqui que quanto ao dia, nós não temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar quanto aos dias. E esse texto, ele faz uma referência a dia. Só que o dia aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, ele não está relacionado ao dia, e sim aos dias. Por isso que é muito importante fazer essa configuração hermenêutica, para que nós tenhamos clareza que não há nenhuma deturpação na interpretação. Quando Paulo fala acerca do dia, nós não estamos em trevas, não é referente ao dia da venda, exatamente ao dia, porque o nosso Senhor Jesus disse que só o Pai sabe. Então, o que ele quer nos mostrar aqui? Ele quer nos mostrar aqui, irmãos, que precisamos ter um discernimento mais profundo acerca do tempo que nós estamos vivendo. O que nós temos que fazer é um exame agora, à luz da palavra, e descobrir se nós estamos exatamente enquadrados, biblicamente falando, acerca dos dias de Noé. Esses dias falam o que para nós hoje? E é dentro disso, irmãos e irmãs, que nós temos que exercer o discernimento. O versículo 38 diz assim: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos tomar esse texto para a nossa meditação e prosseguirmos desta palavra. O que esse texto nos mostra é que a sociedade no tempo de Noé vivia harmoniosamente segundo os padrões do mundo, em seu curso natural. Porém, meus irmãos e irmãs, quando repentinamente veio o dilúvio, eles não se deram conta. Tudo se desmoronou repentinamente. Lembre-se, Deus levantou Noé naquela geração corrupta para pregar sua justiça. Aquela arca era um testemunho da graça de Deus. Todos os dias que Noé estava trabalhando naquela construção, Deus estava dando um testemunho do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Porém, amados irmãos, aquela geração pervertida ignorou as expressões da benevolência do coração de Deus. Para entendermos isso, nós temos que aprofundar um pouco mais, vendo alguns textos mais, de maneira cronológica. Veremos alguns detalhes no livro de Gênesis, a fim de compreendermos a relação dos dias de Noé com os nossos dias. Primeiro, corrupção e violência eram as características daqueles dias. Gênesis capítulo 6. Veja Gênesis capítulo 6. Aqui nós vamos ler alguns textos
E estes textos vão mostrar para nós algo acerca deste assunto. Diz a terra, Gênesis 6, versículos 11 e 12. Olha o que diz. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus, observe bem, viu Deus, eis que a terra estava corrompida, porque todos, o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Meus amados, é importante observar que o Espírito Santo soprou com extraordinária delicadeza, uma delicadeza que lhe é pertinente. Cada palavra foi soprada pelo Espírito Santo segundo a mente de Deus. E nós não podemos ignorar isto. Temos que ler a Bíblia, irmãos, com muito cuidado. Nunca devemos ler a Bíblia de maneira rápida, desconsiderando pontos importantes. Temos que ler a Bíblia tocando a mente de Deus. Nós não podemos ignorar também, por mais que existam tantas versões da Bíblia, e que a mente humana é falha, que ela tenha muitas vezes pressa. Essa mente apressada atrapalha você tocar com sensibilidade a revelação. Quero tomar um texto aqui que se encontra no versículo 11 deste capítulo 6. Olha o que diz, que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então aqui temos uma palavra que devemos estudar, a palavra violência. Aqui tem a ideia em seu original de crueldade, de injustiça. Quero te mostrar mais um detalhe aqui. Quando lemos a frase, todo ser vivente havia corrompido, temos que examinar essa frase, segundo o original hebraico, para que nós venhamos ganhar na tradução o seu verdadeiro sentido. Aqui a tradução é perversão, corrupção e destruição. Podemos sintetizar com esses textos e descrever nossa sociedade em sua realidade, no aspecto moral, social, político, educacional, espiritual. Nós podemos aqui encontrar essas três palavras: perversão, corrupção e destruição. Nós estamos dissecando de maneira microscópica os dias de Noé e contextualizando com a palavra de Deus os nossos dias. Porque se nós conseguirmos entender isso, saberemos sobre o tempo da volta do nosso Senhor, sobre os dias da volta do nosso Senhor. E nesse ponto se configura perfeitamente os dias de Noé com os nossos dias. Aqui nós temos as primeiras descrições dos dias de Noé. Uma época de grandes injustiças. Uma geração que foi caracterizada pela perversão, pela corrupção, pela destruição. O que o nosso Senhor Jesus nos diz quanto a esses dias é que essas coisas constituiriam um grande sinal profético quanto ao tempo da sua vinda. Meus amados, é muito importante que entendamos que, como cristãos nascidos de novo, não temos o direito de ignorarmos essas verdades. Nós não estamos na escuridão e nem caminhamos a ermo. O Espírito de Deus que habita em nós nos dá um céu aberto aqui, isto é, revelação da mente de Deus quanto à última fase da sua obra nessa dispensação. Então, como você vai dizer eu não sabia, eu não tive tempo de me preparar? Como? Irmãos, a esta altura aqui da nossa exposição, precisamos ainda ver duas palavras, eu quero abrir um parênteses para incluí-las. A palavra consagração e a palavra santidade. Consagração é a nossa dedicação ao Senhor, é a nossa total entrega ao serviço do Senhor. Santidade é a vida de Cristo dentro de nós. Consagração é a base do nosso serviço ao Senhor. Porém,
Jamais iremos ter um serviço adequado ao Senhor sem uma vida de santidade. O que é vida de santidade? É a vida de Cristo em nós. É a vida que nós devemos cultivar, porque essa vida nos foi dada. Essa vida não pode ficar aprisionada. Essa vida tem que expandir nos nossos afetos, nas nossas emoções, na nossa vontade, nos nossos pensamentos. Nossa grande necessidade, meus amados, é que o Espírito de Deus nos ajude em nossa vida de santidade e consagração. Nosso problema com nossa vida de consagração é, consequentemente, com a santidade. É o fato de nós não permitir a vida de Cristo expandir dentro de nós. Nós queremos consagração sem santidade. Nós queremos fazer o serviço para Deus sem que Deus faça a sua obra em nós. Queremos ser úteis na obra de Deus, mas não queremos a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós é a santidade. Consagração e santidade são duas questões íntimas na vida espiritual. Uma é interior, santidade. A outra é exterior, consagração. Precisamos refletir como o mundo, de maneira geral, o quanto este mundo tem passado por drásticas mudanças em todas as suas esferas. Nós podemos ver, meus irmãos e irmãs, como o mundo hoje está experimentando grandes mudanças. E o quanto essas mudanças do mundo podem influenciar a nossa vida. E à medida que o mundo vai influenciando a nossa vida, nós perdemos as duas coisas. Primeiro, se perde a santidade, a vida de Cristo. Essa vida que tem que expandir, crescer em nós. E, consequentemente, a consagração. Nosso serviço, por mais que seja cheio de ativismo, não confunda ativismo com entrega, com responsabilidade, com compromisso. Uma pessoa pode ter compromisso, pode ter responsabilidade, pode estar fazendo a obra de Deus, porém pode estar fazendo na força da sua carne, da sua vontade. De alguma maneira, você pode estar escondendo pretensões pessoais. Você não está em inteira submissão à vontade de Deus. Porque o que governa todas as coisas é a vida de Cristo dentro de nós. Por que eu coloquei esse parêntese, irmãos? Porque é muito importante nós entendermos isso. Tem muitos irmãos perdidos, totalmente perdidos, no seu compromisso cristão, na sua vida cristã. Resumindo, na sua vida de consagração. Consagração almática não é consagração. Consagração com interesses pessoais não é consagração. Ter responsabilidade e compromisso na obra de Deus, quando de forma sutil você rouba a centralidade de Cristo, não é consagração. Fazer a obra para Deus sem que Deus faça a obra dele em sua vida, na minha vida, não é consagração. Dedicar a minha vida ao serviço do Senhor, enquanto não dedico a minha vida no relacionamento com Cristo, não é consagração. Percebe, irmãos? Então nós temos que ir no ponto essencial. Começa com o nosso relacionamento, com a expansão, com o crescimento da vida de Cristo dentro de mim e de você. Aí a partir daí vai vir a consagração. Por quê? Porque o mundo é sutil. E se vocês se lembram muito bem, nas últimas palavras, esse ponto foi tocado, esmiuçado, abordado repetidas vezes sobre a questão do mundo, da sua influência, do seu poder na nossa vida. Em todas as suas esferas, nós podemos ver de maneira negativa a violência, a corrupção e a iniquidade, como tem prosperado nesse mundo. Meus amados, há um triste florescimento de todas as práticas mundanas que a Bíblia condena, todas elas, tem crescido, tem se tornado até cultura. E nós precisamos perceber que esta geração que nós estamos vivendo é uma geração caída, uma geração que está a caminho, a passos largos para o inferno. Uma geração governada por homens caídos. O Senhor está nos dizendo: olhai para os dias de Noé, e assim vocês saberão o tempo da minha volta. Não adianta ficar fazendo conta para saber quando será o tempo da volta do Senhor. O que nosso amado Senhor deseja é que leiamos sua palavra com discernimento e revelação espiritual. Porque ele deixou tudo de forma tão clara.
Portanto, irmãos, ele coloca para nós que a primeira coisa que devemos prestar atenção é na crueldade, na injustiça, na perversão, na corrupção e na destruição, que serão marcas visíveis de que nós estamos nos tempos, nos dias da sua volta. Essas são marcas, essas são coisas que caracterizam a nossa geração, não só os dias de Noé, porém os nossos, e talvez com maior intensidade. Talvez mais do que em qualquer outra fase da história da humanidade. Vamos para o segundo ponto que caracteriza os dias de Noé: o mundo como uma entidade espiritual. Então aqui quero colocar o segundo ponto, a segunda característica dos dias de Noé: o mundo como uma entidade espiritual. Irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Deus não criou o mundo no sentido espiritual da palavra. Vou repetir. Deus não criou o mundo no sentido espiritual da palavra. O mundo o mundo no sentido espiritual da palavra é uma entidade. Guarde isso. O mundo no sentido, na tradução, na definição da espiritualidade da palavra, no sentido espiritual da palavra, é uma entidade espiritual. Os textos se encontram no capítulo 4 de Gênesis, os versículos 20 a 22. Diz assim: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Meus irmãos e irmãs, na descrição desses textos, nós podemos aqui ver o surgimento do mundo. Quando estudamos os capítulos 1 e 2 aqui de Gênesis, você vai ver algo muito especial. Você vai ver a maneira como Deus tratava e se manifestava ao homem. Nesse contexto ainda destes dois capítulos, nós podemos ainda perceber que a vida do homem no sentido prático da sua subsistência poderia ser resumida em 3 palavras: provisão, proteção e prazer. Tudo que o homem necessitava estava à sua disposição na criação de Deus e também no próprio Deus. Essas 3 palavras resumem para nós como era a vida lá no Jardim do Éden, antes do homem cair. Porque o Jardim do Éden, aquele lugar, ele refletia a glória do céu na terra. Era ali que o homem gozava de uma vida de profunda intimidade com Deus. Havia ali uma íntima proximidade espiritual entre o céu e a terra. Mas desde que o homem caiu, ele perdeu a proteção, a provisão e o seu prazer em Deus. Agora, segundo os textos citados, vemos que uma geração floresceu. Uma geração que floresceu a partir da queda, a partir de Caim. E eles passaram a viver uma vida onde a proteção, a provisão e o prazer se desenvolveram a partir deles mesmos. Esses são os descendentes de Caim, que produziram o gado para a provisão, harpa e flauta para o prazer e instrumentos cortantes de bronze e ferro para a proteção. O que vemos aqui é uma figura do mundo como um sistema, onde toda a vida humana e suas necessidades são sintetizadas com o único propósito: levar o homem a viver uma vida independente de Deus. Amados em Cristo, uma das características da humanidade antediluviana foi o esforço de substituir as bênçãos do paraíso perdido pelas amenidades de uma civilização que confiava nas suas próprias obras, na sua própria força, na sua própria capacidade. Jabal, o que nós vemos? Comércio, provisão, o aspecto material da vida. Jubal, cultura, o prazer, o encanto da arte. Tubal-Caim, guerra,
proteção, o poder. É isso que esses três personagens nos falam: do comércio, cultura e guerra. Provisão, o aspecto da vida. Cultura, o prazer, o encanto da arte e etc. Guerra, proteção, o poder. Aqui temos os comerciantes, os intelectuais e os guerreiros. Você pode ver, é um resumo da formação do mundo como um sistema a partir da queda. Deixe-me colocar 5 pontos para resumir isso aqui. Primeiro, o homem caiu. Segundo, desenvolveu o medo e ficou desesperado em relação às suas próprias necessidades. Terceiro, criou uma sociedade ímpia e comportamentos ímpios, uma vida ímpia sem Deus. Quarto ponto, Satanás disfarçadamente utilizou-se das necessidades do homem para torná-los independentes de Deus. E por último, o maligno organizou em um sistema o próprio suprimento para todas as necessidades do homem, para que ele não dependesse de Deus e se afastasse de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, em consequência à queda, o homem foi expulso do jardim. Tudo isso nós sabemos. O seu relacionamento com Deus se tornou anormal. Mas observe que Deus preparou uma cobertura de peles de animais para o homem continuar na sua presença. Então, se você estuda ali, ainda no capítulo 3, o homem não tinha perdido Deus. Deus cobriu a nudez do homem, a vergonha do homem. O homem ainda podia estar na sua presença. Veja a história de Caim e Abel. Da mesma maneira que Deus levou seus pais a uma prova para que o verdadeiro caráter espiritual fosse manifestado, para que realmente aqueles homens fossem provados numa vida de fé, numa vida de cruz, o que nós temos? Nós temos um homem que buscou ter uma vida voltada para si mesmo, tentando agradar a Deus. Este homem é Caim, e o mundo surge a partir dele. E temos do outro lado Abel, o homem que fez o que Deus fez. Porque Deus sacrificou animais e retirou peles para poder cobrir a vergonha dos seus pais. Quando Deus pede o sacrifício de Abel ele foi mais excelente porque ele reivindicava o caráter de Deus. Essa é a grande diferença do sacrifício de Caim e do sacrifício de Abel. E como Caim matou Abel, uma geração ímpia prospera a partir daí. Veja, Deus preparou um caminho para que o homem pudesse estar na presença dele. Até o capítulo 3, o homem não havia perdido Deus. Contudo, na época de Caim, o homem aprofundou-se mais no pecado. Gênesis, capítulo 4, os versículos 14 e 16, vou ler rapidamente, onde diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Aí na parte final diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor. Está vendo aí? Esses dois textos são importantes, irmãos, porque essa frase, presença do Senhor, olha no versículo 14, e da tua presença hei de esconder-me. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Veja a conexão. O homem perdeu, a partir do capítulo 3, começando o capítulo 4, nós vemos o homem perdeu a presença de Deus. Após sair da presença de Deus, o homem perdeu a provisão e a proteção e o prazer que eram proporcionados por Deus. Então o homem usa a sua força para adquirir o seu sustento, sua proteção, seu prazer em uma civilização sem Deus. Que quadro extraordinário temos aqui da nossa sociedade presente. Vivemos num tempo onde o homem excluiu Deus de todas as áreas da sua vida. É com muita tristeza, meus irmãos e irmãs, que afirmo
que esse comportamento mundano tem influenciado, mesmo que de maneira inconsciente, o comportamento de muitos cristãos que se julgam filhos de Deus. Meus amados, como filhos de Deus, não podemos nos deixar levar pela mentalidade do mundo. Observe que naquela geração de Caim, quando a humanidade começou a ter uma vida ímpia, um viver ímpio, Satanás imediatamente disfarçou-se e utilizou essas vias como meio de ganhar o homem. E à medida que ele ganhava o homem, mais ele afastava o homem da presença de Deus. Esse é um trabalho sutil que ele faz. É a mesma coisa que ele faz hoje. Por isso, temos que ser cautelosos, porque o nosso Senhor Jesus nos adverte, diz que assim será o tempo da sua volta. Queridos irmãos e irmãs, como igreja, como corpo de Cristo, temos que estar atentos, observar todo o comportamento mundano que gira em torno da nossa volta. E assim podemos ser guardados, se nós formos vigilantes. Podemos ser guardados na luz do Senhor. Essa luz só pode ser ministrada a nós pelo poder da palavra em nosso coração. E aí nós não nos encontraremos em trevas, para que não sejamos surpreendidos quanto à vida do nosso Senhor. O mundanismo é uma terrível arma do inimigo para cegar nossa mente, os nossos afetos, para roubar o nosso tempo de devoção, para destruir o poder da santidade da vida de Cristo dentro de nós e perverter o nosso serviço, ou então nos levar a viver uma vida onde gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa vida para nós mesmos, e nunca em consagração a Deus. Nunca nos envolver com aquilo no qual Deus está envolvido. Quando o homem busca, por seu próprio esforço, suprimento, segurança e prazer, ele tende a desfrutar dessas coisas o máximo e ficar totalmente imersos nelas. E o perigo é não perceber o poder secreto do mundo como uma força espiritual que trabalha para nos sufocar e nos manter desgastados emocionalmente e também espiritualmente, para que sejamos engolfados por esse sistema maligno que tem como principal alvo nos roubar da presença de Deus. Irmãos e irmãs, apesar que nós sabemos que é verdade, que o pecado e a violência serão cada vez maiores em termos de contaminação ao final desta era, sabemos que é evidente na palavra de Deus que não será uma coisa comum, será uma coisa incomum a degradação e a perversão do homem à medida que nós nos aproximamos da volta do nosso Senhor. Nós temos que observar aqui em Lucas, no capítulo 7, os versículos 26 a 29, que vai tratar da maneira, ou do mesmo assunto que Mateus escreveu, Lucas vai tratar, colocando alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês. Esses textos dizem assim, Lucas 7, 26 a 29. Assim como foi os dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Deixe-me colocar aqui nesses textos, porque eu juntei os dois, os dias de Noé e os dias de Ló, para mostrar algo para vocês. A questão que o Senhor Jesus levantou aqui não é que todas essas coisas, comida, casamento, negócio, agricultura, construção, foram características dos dias de Ló e de Noé. O que o Senhor está nos mostrando é que nos dias finais, estas coisas terão uma característica especial na nossa sociedade. Por essa razão é que devemos discernir que nessas coisas haverá uma conotação particular que nos servirá de advertência quanto à volta do Senhor. Porque ele diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esse é o ponto importante. Tais coisas não são em si mesmas pecaminosas.
São simplesmente coisas do mundo, coisas naturais da nossa vida. Você já tinha dado alguma atenção como as pessoas cultivam a busca desesperada quanto a uma boa vida? Eu creio que nenhuma geração, talvez, cultivasse isso até de maneira exacerbada, exagerada. É como se fosse até uma forma de cultuar o prazer. Comida, vestuário, se tornaram as principais preocupações das pessoas hoje. Para muitos, esses assuntos são os que mais dominam suas conversas. Há um poder que faz com que as pessoas considerem esses assuntos importantes. Existe um poder por detrás disso. Você vai perceber que toda a nossa existência clama para que você dê o máximo do seu tempo e da sua atenção a estes assuntos. Então nós podemos ver que o problema em sua essência hoje não está tanto no fato da pecaminosidade, mas no mundanismo. Quem ousaria, meus irmãos e irmãs, quem ousaria dizer que você está agindo errado quando você preocupa com a sua comida, com a sua bebida? Quem desaprovaria casar? Quem questionaria seu direito de comprar, de vender? Essas coisas não são erradas em si mesmas. Sabe o que é errado? É a força espiritual que está por detrás dessas coisas. Qual a motivação do nosso coração em torno disso? É o poder implacável que essas coisas exercem nos nossos afetos. Destrói a nossa fé, destrói a nossa consagração, porque já destruiu a nossa santidade. Por isso nós necessitamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos dê discernimento espiritual para vermos que o fato de que, apesar destas coisas serem coisas simples, comuns, coisas que fazem parte da nossa vida de maneira natural, essas coisas podem ser usadas por Satanás para atrair os filhos de Deus para a grande rede, ou por que não dizer, para a grande plataforma mundana que de forma maligna está sendo a base da construção do governo do anticristo. Por isso esse ponto é tão importante, irmãos. Esse segundo ponto é tão importante. O mundo como um sistema espiritual. A Bíblia não está condenando o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, não. Mas o poder que pode estar por detrás disso. O quanto essas coisas muitas vezes nos tornam materialistas. O quanto essas coisas muitas vezes endurecem nosso coração e nós não temos o prazer de servir o Senhor com elas. Nós queremos sempre nos servir delas, mas nunca servir o Senhor com elas. Quantos irmãos têm dificuldade na sua vida financeira? Quantas pessoas são avarentas? Quantas pessoas são mesquinhas? E sabe por que você é mesquinho? Não é porque você tem pouco, não. É porque Cristo não tem nada do que você tem. A história da viúva pobre. Podemos dizer assim, Deus tinha muito pouco na vida dela? Não, Deus tinha tudo na vida dela. De maneira que ela pegou tudo que tinha e deu. Se aquela mulher fosse bilionária, ela também teria dado tudo ao Senhor. Porque quem tem, a gente julga assim, quem tem muito pode dar. Quem tem pouco, às vezes tem dificuldade de dar. A Bíblia não olha dessa maneira. A Bíblia não nos julga dessa maneira. Porque aqui não é o quanto alguém dá, é como dar. E o ato de dar, ele não se resume na entrega, porém na santidade. É o quanto de Cristo está expandindo, tem crescido dentro de nós. Porque depois consagrar, servir, ofertar, entregar sua vida, ser usado pelo Senhor, vai ser uma consequência. Então o problema não está ali no ato de dar, no ato de servir, mas na santidade de Cristo dentro de nós. Você vai perceber que, se olharmos atentamente para o desejo do nosso Senhor, vamos compreender que Ele anseia que sua igreja esteja atenta e vigilante em relação a tudo que diz respeito ao mundo e às coisas que existem no mundo. Em nossa realidade moderna,
É comum que as pessoas sejam ávidas por proteção, provisão, prazer. Cada pessoa procura viver uma vida cercada de bens, dinheiro, viagens, restaurantes, essas coisas todas. Nada contra essas coisas, meus irmãos. O que podemos perceber é o quanto poderemos perder da realidade espiritual na nossa vida. Devemos, como cristãos, viver com os pés na terra, porém o coração no céu. Nós não podemos enterrar o nosso coração nas coisas desse mundo. Porque o nosso julgamento aqui não é de quem tem mais e de quem tem menos, porque isso diante do Senhor não representa nada. Não é o quanto você tem, que pode ser muito, ou que o outro tem, que pode ser pouco. Não é dessa maneira que Deus te olha. Primeiro, Deus olha responsabilidade. E segundo, Deus olha, não é o que você tem, é o quanto Ele tem em você. É o quanto da vida dele está em você. O que o Senhor olha é a maneira como você o serve. Compreende? Aí tudo muda, irmãos. A questão aqui é o impacto do mundo sobre nós. Porque tudo é vivido não apenas na esfera do privilégio, porém, em primeiro lugar, na esfera da responsabilidade. Então tudo isso nos nivela. Veja que a exposição dessa palavra nos mostra que todos nós estamos nivelados. Às vezes aquele irmão que mora numa casa simples, sua geladeira não está cheia de mantimentos, mas aquele irmão, ele pode ser um avarento. Ele pode ter uma grande dificuldade no seu relacionamento com o Senhor. E por outro lado, nós podemos ter um irmão que tem um bom emprego, que tem uma boa casa, tem uma boa vida. E aquele irmão, ele dedica tudo ao Senhor. Então aqui o Senhor não avalia o quanto alguém tem ou quanto alguém não tem, é o quanto ele tem em nossa vida. Essa é a grande mensagem da oferta da viúva pobre, é que nela Deus tinha tudo. Isso é tão lindo, irmãos. Então não importa o quanto você tem, importa é o quanto Deus tem na sua vida. Porque é isso que vai te guardar de não ser escravizado pelo poder do sistema do mundo. Não podemos perder o foco. Não podemos. Meus irmãos, como nós podemos estar diante de Deus e da luz da sua palavra, dizer que nascemos de novo, se nós temos um coração dividido? Claro que devemos trabalhar, estudar, viajar, frequentar restaurantes. Não há nenhum pecado nisso. Porém, devemos entender que em cada lugar onde colocarmos os nossos pés, somos uma expressão do Senhor, uma carta escrita pelo Espírito de Deus, onde as pessoas estão lendo a história do testemunho da obra e da pessoa de Cristo. Não podemos perder o foco. Essa é a grande lição. Precisamos manter nossa posição celestial na terra. Devemos nos preocupar com nossa provisão, proteção, prazer. Sim, devemos. Porém, tendo a consciência que jamais podemos esquecer que estamos de passagem aqui nesse mundo. Nosso coração é o coração do peregrino. Ainda que fomos chamados para viver esse tempo de maneira especial. Não podemos perder nossa vocação celestial. A nossa vida é celestial. Nós temos uma natureza de uma vida de consagração a Deus. Esta natureza tem que ser governante. Geralmente, irmãos, pensamos que as lutas e as provações são positivas em nossa vida, como enfermidades, desemprego, fome, crises, seja de família, seja no casamento, seja com filhos. Alguém pode até dizer, estou vivendo uma vida financeira abundante, tenho emprego, que tanto sonhei, meu salário me dá uma vida confortável. Bom, quem ousaria dizer que essas coisas podem ser provações? Quem ousaria dizer que aquele irmão que tem uma boa vida, ele está sendo provado, enquanto o outro ali está passando necessidade, está com doença na família, está com escassez de alimento? Quem diria, irmãos, que uma pessoa cercada de prosperidade pode estar vivendo uma grande prova nessa área como um cristão? Quem teria coragem de afirmar que uma carreira de sucesso é um grande perigo ou mesmo uma luta para um cristão? Sendo que o que a gente mais ouve nas grandes catedrais aí, os pregadores famosos, mais populares, eles pregam justamente isso.
Eles ficam fazendo confissões positivas, você vai ter isso, você vai ser isso, você vai ser uma pessoa de sucesso, sua bênção está chegando. E que bênção? Geralmente é o carro novo, é o emprego novo, é a casa nova, é a vida boa, é a geladeira abarrotada de comida. Irmãos, percebe? Quem teria coragem de afirmar que isso, essa doutrina da prosperidade, pode ser uma grande provação? Se você observar, na verdade, essas situações, elas são motivo de júbilos para muitos cristãos. Essas coisas até são sinônimos de bênção para muitos cristãos. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Em muitas dessas situações, o Senhor está provando nosso amor para com Ele. Vou dizer novamente, provando nosso amor. Aquele irmão que talvez esteja passando uma luta, uma enfermidade, desemprego, talvez naquele irmão o Senhor está provando a fé, em primeiro lugar. Mas numa situação contrária, o Senhor está provando o nosso amor. O nosso amor. Ele prova o nosso amor e não a nossa fé. Se é uma situação claramente negativa, como desemprego, enfermidade, etc., vemos a nossa fé sendo exigida, sendo provada. Mas, do contrário, o que o Senhor está provando? O nosso amor. Aquele texto de Daniel 7,25, onde diz que o anticristo ele magoará os santos do Altíssimo. Nós sabemos que essa porção de Daniel, do livro de Daniel, está em aramaico. E a tradução do termo aqui, magoar, é desgastar. Como o inimigo tem procurado nos desgastar hoje? Nós estamos no mundo envolvidos com nossa provisão, com nossa proteção, com nosso prazer. Buscamos essas coisas, porque elas são lícitas, coisas naturais da nossa vida. Mas é dentro dessas coisas naturais que existe um terrível combate espiritual. É aqui onde ocorrem as distrações, é aqui onde muitos se perdem. Quando Paulo disse, Demas me abandonou amando o presente século, Paulo está falando justamente disso. É nesse ponto exatamente onde encontramos a explicação para o coração de Demas, um coração dividido entre Deus e o mundo. Eu digo, irmãos, que a grande maioria, talvez quase todos nós aqui, de alguma maneira temos vivido uma vida confortável. Eu creio que praticamente todos nós nos enquadramos aqui. E nesse contexto é que o Senhor está nos falando. Quando nós lemos sobre a história dos cristãos dos primeiros séculos, vemos que uma das grandes características deles era morrer pelo Senhor. Porém, nós que fomos chamados para viver nesses últimos dias, temos uma marca distintiva, que é viver pelo Senhor. E para nós vivermos para o Senhor, como nós precisamos, irmãos? Vigiar o nosso tempo, as distrações, ocupações. E isto, irmãos, não é uma coisa que dá para a gente olhar na vida dos outros, até porque esse não é o nosso dever. Porque só o Senhor conhece o mais íntimo de cada coração. É o quanto cada um de nós, de maneira pessoal, precisamos nos colocar na luz do Senhor e deixar que a palavra de Deus ilumine, nos mostre quais são as áreas onde nós estamos necessitando desta obra, desse trabalho. Nós devemos ser pessoas capazes de viver uma vida que anda na contramão do curso deste mundo. Esta é a única forma visível de vivermos o padrão celestial, mesmo ainda estando na terra. Só isso poderá nos guardar, meus irmãos. Irmãs, só isso poderá nos ajudar para que não venhamos perder a hora da volta do nosso Senhor. Eu iria inserir aqui o terceiro ponto relacionado com os dias de Noé, que se configura com os nossos dias, que são os anos que não foram contados por Deus. Então aqui eu vou parar. Numa próxima oportunidade, eu quero estudar isso com vocês. Podemos apenas avançar em 2 pontos. Se o Senhor permitir, numa nova oportunidade, nós vamos avançar. Desvendando esse mistério dessa profecia, os dias de Noé com os nossos dias. Hoje o Senhor nos falou 2 pontos muito importantes. Pontos extremamente importantes. Que, de alguma maneira, mexe com toda a nossa vida. Trata nossa vida de maneira bem clara. E mostra que os nossos dias são os dias de Noé.
A corrupção, a violência, a depravação, a injustiça e também o mundo como entidade espiritual. E por quê? Como eu disse há pouco, creio que todos nós aqui, todos nós aqui, estamos dentro deste tema de maneira especial. O primeiro tema aborda o mundo de maneira geral. Esse segundo tema aborda a nossa vida de maneira especial. Porque todos nós aqui, irmãos, independente da sua responsabilidade, das suas ocupações, independente do que você tem, independente do que você faça, todos nós estamos inseridos nesse contexto. Todos nós. E quem tem mais não precisa ficar preocupado. Quem tem menos não precisa ficar sossegado. Porque Deus nivela todos nós aqui. Ó. Todos nós estamos nivelados. Porque o que Deus busca é o que Ele tem na nossa vida. Porque tem muita gente se perdendo com pouco. Com pouco. Tem muita gente se perdendo com pouca coisa. Esse é o grande perigo, irmãos. Só o Senhor para nos ajudar. O Senhor está voltando. Eu digo para vocês, o Senhor está voltando. Algo muito interessante é que alguns irmãos, eles estão buscando aquelas mensagens que foram ministradas há 10, 15, 20 anos atrás. Então eles chegam para mim e dizem assim, Luiz, eu ouvi a mensagem que foi ministrada em tal época, há 10 anos atrás, há 15 anos. E como que aquela mensagem está falando exatamente dos nossos dias? Então você percebe, irmãos, que igreja, que povo que foi advertido de maneira tão clara. Esse povo somos nós. Um povo que o Senhor colocou os seus olhos e vem nos advertindo, irmãos, tratando conosco, falando conosco. Por isso eu louvo a Deus pela vida desta igreja, eu louvo a Deus pela vida deste povo. Porque agora nós estamos aqui, separados neste isolamento, não temos a oportunidade de nos reunir, os irmãos estão cheios de saudade. Quando a gente fala disso, a gente emociona, porque a gente está sentindo falta do abraço, da comunhão, de estar juntos. E meus irmãos e irmãs, mas uma coisa maravilhosa aconteceu. Os irmãos não dispersaram, a igreja não dispersou. Coisa linda, os irmãos ainda mantêm o seu compromisso de cuidar uns dos outros, os seus compromissos devocionais, da entrega das suas ofertas, de preocupar com essa parte material, de preocupar com a parte espiritual. Uma coisa linda, irmãos. Falo para vocês, isso tem sido algo extremamente emocionante. Eu posso dizer que assim como o Vanderlei, o Eliomar, o Zé Carlos, o Roberto, esses anciãos que o Senhor colocou como dádivas nessa comunidade, o quanto nós somos felizes de fazer parte de uma comunidade saudável, uma comunidade que foi alimentada. Os irmãos agora estão voltando a estudar mensagens que foram ministradas. E isso tem sido maravilhoso. Esse suprimento, este depósito que o Senhor fez. Eu encorajo os irmãos a se alimentarem sempre. Vamos continuar. O Senhor ainda continua pegando firme conosco. Sim, porque o Senhor não quer que nós venhamos nos perder neste mundo. O Senhor sabe o risco que eu estou correndo, que você está correndo, e nós não podemos nos perder nessa hora. Nós não podemos nos deixar levar nessa hora. E graças a Deus por ver os irmãos fortalecidos, graças a Deus por ver os irmãos encorajados. Eu ainda não pude presenciar, e graças a Deus não quero presenciar irmãos desmotivados. O Senhor nos alimentou e nós temos alimento suficiente e Ele continuará nos alimentando até o tempo que nós tivermos que deixar essa ferramenta. Então vamos prosseguir. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que esta palavra nos ajude a ter um discernimento do mundo como um todo, que está muito claro para nós e também da nossa vida. Para que o mundo não tenha um lugar, porque à medida que o mundo tiver um lugar, a primeira coisa que vai nos roubar é da presença de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor vos guarde na sua palavra. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria poder ver a face de cada um de vocês, de cada um dos que estão aqui. Que Deus os abençoe. Que o Senhor continue indo na frente e que nós sejamos os seguidores do Cordeiro aonde quer que Ele vá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, amado Deus,
Querido Senhor, obrigado por mais uma vez nos dar esse tempo de comunhão. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem guardado a tua igreja. O Senhor tem guardado o teu povo. Dias difíceis, Senhor, mas o Senhor não nos deixou às cegas. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor falou desse tempo. Nós sabemos que esse tempo ele marca uma nova fase na história da humanidade. E o que nos alegra o coração é que esse tempo que marca essa nova fase para a humanidade constitui os dias da volta do nosso Senhor. Por isso nós jubilamos, por isso nós nos alegramos. Por isso, Senhor, nós queremos levantar a nossa cabeça, nós não queremos olhar para baixo, nós queremos levantar a nossa cabeça e nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Nós estamos aqui, Senhor, vivendo esse tempo limitado, difícil, mas o Senhor já havia nos dito sobre ele. Quantas mensagens o Senhor disse que chegaria tempo que nós nem iríamos mais nos reunir, e hoje estamos aqui vendo isso. Tua palavra se cumpriu no nosso meio, Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te adoramos. Bendito é o nosso Senhor, nosso cuidadoso pastor celestial. Nós te louvamos. Continue fortalecendo o coração do teu povo, o coração da tua igreja. Continue com o teu cajado sobre nós. Continue, Senhor, à nossa frente. Queremos te seguir. Onde quer que o Senhor for, nós iremos. Nos ajude, Senhor, a desprender de tudo aquilo que rouba-nos da tua presença, que rouba-nos da tua face. Ajuda-nos. Pedimos o Senhor, nos ajude. Pedimos o Senhor, fale ao nosso coração. Amado Senhor, como é preciosa a comunhão da tua igreja, como é preciosa a nossa comunhão aqui, Senhor. Nós te adoramos, mesmo que de maneira virtual. Nós não perdemos ainda a alegria de ver os irmãos, a alegria de ter os irmãos, a alegria de saber que todos estão aí, Senhor, debaixo das tuas mãos. E, Senhor, nós queremos rogar ao Senhor, guarde-os, mesmo que alguns de nós aqui possamos sofrer nessa epidemia ou com essa epidemia. Senhor, nós repreendemos todo o poder da morte que há sobre esse vírus. Não venha ele tocar os teus servos e as tuas servas. Nós repreendemos, meu Pai, no nome de Jesus e te agradecemos, Espírito Santo, porque tu és o Espírito da nossa comunhão. Tu és o Espírito que nos uniu em um corpo e nós podemos estar nesse corpo, unidos por ti, pela tua vida, aos pés do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos e irmãs. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor.